A crônica é frágil e íntima, uma relação pessoal, como se fosse escrita para um leitor, como se só ele, o narrador, pudesse se expor tanto. Conversam sobre um momento, cúmplices. Nós vimos isto, não é, leitor? Vivemos isto, não é? Sentimos isto, não é? O narrador da crônica procura sensibilidades irmãs. Isso aqui é o texto sobre crônica escrito pelo Ivan Ângelo, que está na introdução do caderno da Olimpíada da Língua Portuguesa sobre esse gênero. E aí, preparados para mergulhar no mundo das crônicas? Vamos nessa! Então, pessoal, acho importante começar essa aula dando já um aviso, tá? Eu vou me basear em muita coisa do que eu vou falar aqui em duas crônicas que estão na descrição desse vídeo. A primeira delas é a última crônica, escrita por Fernando Sabino, e a outra é A Cobrança, escrita por Moacir Scliar. Então, é importante que eu acho, dê uma pausazinha, faça uma leitura nesses dois textos, depois vem aqui, dê o play e continue a assistir o vídeo, porque vai ser muito mais enriquecedor para você. A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, sites. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora de contexto. Tá, então agora que você já sabe o que é uma crônica, vamos falar algumas características que ela tem. A crônica, ela é um texto muito peculiar, ao mesmo tempo, ele é um texto muito difícil de classificar. Existem diversos autores e diversos textos que provam isso. Tanto é que se você leu a última crônica, se você leu A Cobrança, você já percebe que são textos bem diferentes. Enquanto A Cobrança parece um texto muito mais narrativo, né, lembra muito um conto, você tem parágrafos, diálogos, travessões. Já a última pergunta parece quase um texto dissertativo, às vezes quase flertando ali com uma notícia, né? O cronista, ele vai pegar um evento específico que ele presenciou, que ele vivenciou em um determinado botequim, para ele poder não só dissertar um pouquinho logo no começo sobre o que é uma crônica, sobre o ato de escrever uma crônica, mas você também percebe que todo o texto ele é baseado para chegar na última parte dele, né? Não é à toa que a última crônica, o título ele é mencionado realmente no final desse texto. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pontuar é qual é a diferença, por exemplo, eu acho muito importante a gente deixar isso claro, de o que é um conto e o que é uma crônica, né? Quando você percebe que essas crônicas mais narrativas, como a gente consegue diferenciar? Muito do que eu vou falar, na verdade, é baseado nesse livro aqui, que tá aparecendo para vocês, que é A Crônica, escrita por José de Sá. É um livro fantástico da série Princípios, da editora Ática, onde ele é bem conciso, mas ele consegue pontuar alguns elementos, assim, que nos ajudam muito a poder tatear nesse labirinto que é o texto, que é a crônica em si, que é o gênero textual crônica. Quanto o conto, ele é um texto de caráter narrativo, claro, mas você percebe que um conto ele tem começo, meio e fim, não é? Há toda uma preocupação em desenvolver os personagens, desenvolver o cenário, mesmo que o conto seja um texto menor do que um romance, mas você percebe que há uma preocupação do cronista em pontuar alguns elementos ali que são essenciais para a gente poder se localizar naquela história. Já a crônica, você vai perceber que não. A crônica, ela é um texto que você parece que chegou no meio do caminho. Sabe quando você chega no meio de uma conversa? É mais ou menos isso que acontece numa crônica narrativa. Então o cronista ele inicia um fato, por exemplo, vamos pegar a cena da cobrança, o texto A Cobrança do Moacir Scliar. Aquela cena toda montada, nós somos como se fôssemos uns daqueles passantes ali das ruas, né? Então a gente estava passando na rua no momento em que a gente presencia a discussão entre o cobrador e a devedora, né? A devedora inadimplente. Mas a gente não sabe nada deles, não há o começo daquela história e perceba, não há o final da história, né? A crônica se encerra em um determinado momento que a gente não sabe exatamente a conclusão. Uma outra crônica que eu lembrei, enquanto eu estava pensando nessa aula, é uma crônica escrita pelo Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um cronista de mão cheia, eu adoro as crônicas dele. E tem uma crônica específica, eu acho que ele está no livro Crônicas para Ler, Textos para Ler na Escola, alguma coisa assim. E tem uma crônica lá bem interessante de um menininho que ele está fazendo aniversário e ele recebe um presente misterioso, um artefato, eu não quero dar spoiler, que é bem interessante. E quando ele abre o presente,
a história ganha um outro rumo muito curioso. E tipo, a gente não sabe nada sobre como aquele presente chegou, por que aquele presente chegou pra ele, e a gente também não sabe nada sobre o final da história. Na verdade, o final da história é bem inusitado, porque o menino parte pra uma determinada jornada e o pai vai ter que explicar pra mãe o que aconteceu. É muito interessante assim. Vale a pena, procura essa crônica. Se eu não me engano, o nome da crônica é A Espada, de Luiz Fernando Veríssimo. Então vamos lá, vamos falar das características de uma crônica. Primeiro, a crônica ela é uma narrativa curta, talvez até menor do que um conto. Então, se um conto pode durar algumas páginas, a crônica geralmente ele dura 1, 2 páginas no máximo. Ele é um texto muito curto, muito conciso, porque novamente ele parte muito do pitoresco, de situações do cotidiano. Então ele quer descrever um episódio, um momento específico, e muitas vezes para nós, pessoas comuns, passa despercebido. O cronista ele tem aquele olhar cirúrgico, aquele olhar literário, e ele consegue captar alguns elementos. Ele vai escrever sobre algo muito pequeno que a gente muitas vezes não enxerga. Tem uma crônica de Machado de Assis, por exemplo, que um dia Machado está caminhando numa determinada praça e ele vê que tem um burro caído prestes a morrer. E o Machado ele vai desenvolver toda a crônica dele em cima desse único evento. E é bem interessante também, eu recomendo você que procure. A crônica é desenvolvida através de uma linguagem simples e muitas vezes coloquial. O cronista ele se aproxima muito mais daquela linguagem cotidiana, ou seja, aquela linguagem muito mais comum, muito mais mundana. Por isso também é que a crônica flerta com o texto jornalístico. A crônica geralmente tem poucos personagens, isso se tiver personagem, né? E quando você tem personagem, geralmente é 1, 2 e tal. E também a crônica se passa num espaço muito pequeno. Por exemplo, a última crônica, ela é estruturada num botequim, numa cena que acontece no botequim. Já A Cobrança, ela é toda montada em cima de um evento que acontece numa rua, de frente para uma casa. Então você percebe que os personagens são poucos e os cenários também são poucos. E como eu disse, a crônica ela é sempre baseada em fatos do cotidiano. Mesmo que esses fatos do cotidiano sejam fictícios, sejam ficcionais, é importante a gente entender que essa ficção ela é baseada na realidade. Então, por exemplo, a cobrança. A cobrança, você vê claramente que aquilo ali não é baseado em um fato real, aquilo ali não aconteceu realmente. Mas aquilo ali é uma possibilidade, né? E se o cobrador e a devedora forem marido e mulher? É uma possibilidade muito baseada no real. O conto que eu falei, A Espada, ele é todo estruturado em cima de cenas do cotidiano. É o aniversário de um filho e você percebe que é uma família muito comum. O evento é pitoresco, o evento é ficcional, mas ele é todo estruturado em cima de eventos do cotidiano. Tanto é que você vai perceber que o desfecho da crônica, como eu falei, o conto, ele ia contar a jornada do menino. Já a crônica, não. A crônica vai se deparar com o que o pai vai falar, como o pai vai explicar a situação para a mãe. E quanto à estrutura, a crônica ela segue uma estrutura narrativa. Então, por exemplo, na introdução, o seu autor ele quer responder aquelas 3 perguntas básicas, né? Quem são os personagens, onde a crônica se passa e quando a crônica se passa. Se você lembra, a última crônica de Fernando Sabino, logo no começo a gente sabe que a crônica é narrada em primeira pessoa, ou seja, tem um cronista ali que ele está preocupado porque ele não conseguiu ainda, o dia está chegando ao final, você percebe isso porque ele vai pro botequim tomar um cafezinho, então o dia já está terminando e ele ainda não conseguiu produzir a sua crônica. Você sabe o onde, como eu acabei de dizer, existem elementos ali no primeiro parágrafo que deixam claro que ele já deve ter passado todo dia na frente do computador, na frente da máquina de datilografar, tentando escrever aquele texto não saiu, então ele desiste e vai tomar um café no botequim da esquina. Então você percebe que tem o onde e tem também tem o quando e tem também o onde, que como eu falei é o botequim, né? Ele diz logo no começo da história, eu fui para um botequim com a intenção de fugir da necessidade de escrever uma crônica. Essa é a introdução. No desenvolvimento você tem, obviamente, o desenvolvimento da ideia, o desenvolvimento da narrativa. Então o cronista vai explorar os determinados fatos. Por exemplo, na crônica que eu falei de Machado de Assis, no seu desenvolvimento, o Machado ele vai não só descrever pra gente com mais detalhes aquela cena, como ele vai desenvolver todo um raciocínio enaltecendo a imagem daquele animal que está morrendo. Então, no desenvolvimento da crônica é feito isso, é feito uma extensão do pensamento, da ideia que o cronista quer passar para o leitor naquele momento. E obviamente o último parágrafo é a conclusão do texto, que pode muitas vezes ser uma retomada do título, como a gente vê na crônica do Fernando Sabino, ou pode, no caso da crônica da cobrança do Moacir Sclia, pode ser simplesmente um texto que ele termina ali de uma forma quase abrupta, quase repentina, porque isso é a crônica. A crônica simplesmente quer te deixar com uma ideia, quer te fazer refletir.
aqui. Bem, é isso, pessoal. A aula de hoje vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado dessa nossa introdução ao gênero crônica. Lembrando, se você tem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários, porque muitas vezes as suas dúvidas, as suas perguntas podem gerar novos vídeos. E se você chegou até aqui, não se esqueça, compartilhe esse vídeo no seu grupo de amigos. É importante nesse período de quarentena a gente tá propagando conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento é sempre muito bom. Também clique no gostei, tá certo? Faça seu professor feliz. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal clicando no sininho para receber as notificações, tá? Que é nada mais nada menos você saber quando sai um vídeo novo, ok? É isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.